Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? E hoje, mais um Evangelho no Lar, eu e vocês. Mas não esqueçam, a listinha, a água para ser fluidificada, né? E se vocês tiverem o Evangelho e seguir, enfim, eu já digo a página e o capítulo. Mas antes vamos agradecer a Deus por este momento, por nós estarmos juntos, eu e vocês. Gratidão, Pai, pelas suas bênçãos, pela nossa vida, por Jesus Cristo estar conosco. Estamos aqui, Senhor, para lhe servir. Que tudo ocorra como o Senhor quer em nossas vidas, que tenhamos uma palavra de amor, um abraço de conforto para ajudar os nossos irmãos. Que assim seja com a graça do Senhor. Amém. Pois então, vamos lá. O capítulo é o capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. E eu já fiz algumas vezes este capítulo. Mas é como eu falo para vocês, antes de eu fazer de começar o evangelho, eu faço uma prece, abro o evangelho de manhã, né? Então deixo o evangelho aberto e caiu novamente. Então vamos lá. É o número 3. A página é 197, o capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, ou seja, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. E todos seus ensinamentos mostram essa virtude como sendo o caminho da felicidade eterna. Bem-aventurados, diz ele aos pobres de espírito, quer dizer os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que têm coração puro, bem-aventurados os mansos e pacíficos, bem-aventurados os misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmo. Fazei aos outros que desejareis que vos fizessem. Amai os vossos inimigos, perdoai as ofensas, se quereis ser perdoados. Fazei o bem sem ostentação, julgai-vos a vós mesmo antes de julgar os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar, e o que ele mesmo dá o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não cessa de combater. Mas ele fez mais do que recomendar a caridade, pondo-o claramente em termos explícitos como a condição absoluta da felicidade eterna. E aí todo mundo fica se perguntando assim, mas como fazer isso? A prática da caridade. Eu não falo sempre em nós praticarmos a caridade, porque a caridade, eu sempre falo, não é só você levar comida para alguém, uma roupa. A caridade é ampla. A caridade com o canal para compartilhar, levar a palavra, o evangelho para alguém. A caridade estar em sentar com alguém e prestar seu ouvido, não para julgar, mas apenas deixar o outro falar. A caridade é um leque de amor. Por isso que Cristo insiste na caridade. A caridade é a salvação. Cris, mas aí não é bem assim. É sim. Perceba o seguinte, quando você faz algo por alguém com amor e carinho e respeito, o seu dia não rende, o seu dia não é agradável. Cris, mas eu não tenho tempo. Mas espera aí, a caridade ela pode começar também no seu trabalho, a tratar as outras pessoas com mais carinho e respeito, sem ser mal educado, pedir por favor, gentileza, sabe? Agradecer a pessoa que faz o cafezinho, né, para a empresa, agradecer aquela pessoa que faz a limpeza da sua sala no escritório, agradecer a pessoa que limpa a sua casa. Aí você vai falar, não, Cris, mas isso é educação. É educação, sim. Mas quando você faz com respeito, é caridade. Porque você agradeceu a pessoa.
Entenderam a diferença? Por isso que Cristo, ele nunca vai cessar de falar. Fora da caridade não há salvação, porque quando você faz isso, aqui começa a modificar seus pensamentos, a sua palavra, as suas atitudes para com o mundo, para com outras pessoas. Então não tem como modificar aqui sem praticar a caridade. Mas não a caridade por interesse, para aparecer no jornal, em revista e assim vai. Não. A caridade, ela precisa de respeito para não humilhar o outro. E aí, eu sempre, né, que eu comento, que eu faço as minhas preces, abro o evangelho e percebo que sempre está caindo algumas coisas, né? As mesmas que nós já conversamos. Ou seja, nós ainda precisamos aprender a praticar a caridade com respeito. Não ficar desdenhando ninguém, nem a outra religião, nem o outro irmão. É ter carinho para com todos. Por isso que fala aqui, não deseja o outro, aquilo que você não quer para si. É caridade. Então está na hora de modificarmos, sim. Jesus não faz, portanto, da caridade uma das condições da salvação, mas a condição única. Se outras devessem ser preenchidas, ele as mencionaria. Se ele coloca a caridade na primeira linha entre as virtudes, é porque ela encerra implicitamente todas as outras: a humildade, a mansidão e a benevolência, a justiça, porque é ela a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Percebam quando você faz a caridade com respeito e amor. Comece na sua casa, comece no seu trabalho, na rua, diga bom dia. Muitas vezes um bom dia, você acolhe aquele outro irmão que está assim aqui fervendo. Você um sorriso de bom dia, você acolhe aquele irmão que está precisando receber o seu bom dia carinhoso. Olha como a caridade é enorme, por isso que o Cristo ainda diz, eu vou insistir sempre na prática da caridade, é a salvação do mundo, é a salvação do mundo. Gratidão, Senhor, pelo Evangelho, gratidão ao Cristo, por estar conosco em meu lar, no lar dos meus irmãos, gratidão à espiritualidade que nos acompanha, que nos intui, e que possamos sempre ajudar o nosso irmão com amor, com paz no coração, que tenhamos uma boa palavra. E que as bênçãos de Deus se estendam sobre a minha família e a vossa família. Que o Cristo esteja nos hospitais, com os nossos irmãos oncológicos, os doentes, os depressivos. Ah, meus irmãos, deixem o Evangelho do Cristo ser a luz da vossa caminhada. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, e venha a nós, Senhor, o vosso reino, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, perdoai as minhas ofensas, assim como eu perdoo a quem tem me ofendido. E não me deixeis, Senhor, cair em tentação. Livra-me, Senhor, de todo o mal, o meu orgulho, o meu egoísmo, os dissabores, os rancores, Senhor, livra-me, me ajuda a caminhar com o Cristo. Que assim seja. Gratidão, meus irmãos, por este momento, por estarmos juntos. E comece a caridade compartilhando o canal, se inscrevendo no canal, deixando ali uma crítica, um elogio, sabe? Tudo isso faz parte do trabalho, do meu e o de vocês, porque o trabalho é nosso. Então, quando vocês compartilham, se inscrevem, deixam as críticas, o algoritmo do YouTube entende que o trabalho está sendo bom e ele vai encaminhando a outras pessoas. E é assim que nós começamos a mudar, eu e vocês, e aí mudar o passo do dia com a caridade. Gratidão. Deixa para mim o seu like. Que as bênçãos do Cristo estejam com vocês. Cris, e aí? A Cris deseja a vocês amor,
paz, as bênçãos de Deus em vossas vidas e sabedoria, um dia por vez, com muito amor. Tenham uma boa semana. Até o próximo Evangelho. Beijos e até mais!